Olá, bom dia! Você sabia que a musculação pode evitar demência? Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em São Paulo, descobriram que pegar peso pode proteger o cérebro de idosos e evitar doenças como Alzheimer. A musculação tem uma série de benefícios à saúde. E quem vai esclarecer tudo pra gente é o Dr. Heron Bonfim, que é cardiologista esportivo. Bom dia, Dr. Heron. Bom dia, Manuela. Bom dia, espectadores. Então, a musculação realmente já foi comprovada há muito tempo e agora, né, além da forma física, também protege aí contra a demência. Sim, os exercícios, de uma maneira geral, né, já tem o poder de proteger a saúde. A gente já sabia, todo mundo já escutou o cardiologista falar, vai fazer exercício, vai fazer uma caminhada. E por muito tempo se falou apenas na caminhada, mas a gente sabe que os músculos são os principais reguladores metabólicos do nosso corpo. Então, eles são capazes realmente de proteger de várias doenças, inclusive a demência. Especificamente nesse estudo, o que os pesquisadores mostraram é que duas áreas do cérebro, especificamente, uma delas responsável pela memória e a outra por imaginação, criatividade, melhoram muito, ou pelo menos previnem que ela diminua de tamanho com o envelhecimento. E qual a indicação? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou todos os dias? Exercício, a gente sabe que se você puder fazer mais, melhor, mas assim, a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte é de se fazer musculação pelo menos 2 vezes por semana. 2 sessões de 30 a 40 minutos já é o suficiente para você manter sua saúde. E a gente tem muitos estudos demonstrando que para idosos, 6 exercícios feitos uma única vez até a falha é capaz de mudar completamente a saúde, inclusive a saúde mental. E além da musculação, porque a musculação é o exercício de força, que é importante. Por mais que a pessoa goste de fazer uma caminhada, uma natação, né, outros exercícios, praticar tênis, mas é importante a musculação, pegar peso ali, claro, de acordo com a orientação de um profissional, mas a musculação em si que é fundamental depois de uma certa idade, dos 40 anos, por exemplo. Na verdade, assim, todos os dois, né? Dentro dessa recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, existe uma recomendação para os exercícios aeróbicos de fazer 5 vezes por semana e a recomendação de fazer o exercício de força, o exercício resistido, que é a musculação, 2 vezes por semana, pelo menos, o mínimo, tá? E então, os 2 exercícios combinados vão levar a um resultado muito maior do ponto de vista de melhora metabólica, seja de glicose, seja de colesterol, quanto também de melhora de saúde cerebral, saúde cardiovascular. Então é importante isso, né, essa orientação, tanto que muitos diagnósticos aí de pessoas com demência vai avaliar a pessoa sedentária. Exatamente. A gente sabe que, sobretudo no Brasil, né, o Brasil é o país mais sedentário do mundo, né, dentre os países desenvolvidos, em desenvolvimento. Então nós temos uma dificuldade muito grande de convencer a população que fazer exercício é fundamental para a saúde. Doenças como o diabetes, por exemplo, que é um maior fator de risco para desenvolver demência, não tem como controlar o diabetes sem fazer atividade física. Mas a maior parte das pessoas ainda é resistente em fazer atividade física. Realmente, né? Algumas pessoas não gostam mesmo, mas é aquele ditado, vai no ódio ou no amor, né? Mas não pode deixar de fazer. Exatamente. Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, né? Agora, você que é cardiologista esportivo, antes, né, mesmo sendo saudável a musculação, como já foi comprovado, mas é importante passar por um check-up cardiológico também antes? Existe restrição? É importante que quando você vai fazer exercício de intensidade maior, é fundamental que você faça um check-up. Para fazer o seu exercício básico, que seja aquela caminhada, ou fazer um pouquinho do exercício de força, é preferível que você vá fazer o exercício, porque o benefício do exercício é tão maior do que o que você pode prevenir por um check-up. Então, quando a gente complica, a pessoa diz, olha, não, você tem que passar no cardiologista antes de fazer exercício, a gente acaba afastando as pessoas da atividade física. Então é importante que ele comece a fazer exercício. E se sentir alguma coisa durante a atividade física, é claro que ele deve procurar o atendimento médico. Mas sentir o quê? Se ele sentir dor no peito, se ele sentir falta de ar, então é importante que comece o exercício numa intensidade
leve para moderada, e isso vai aumentando aos poucos. Se nessa intensidade moderada ele já sentir dor no peito, sentir falta de ar ou algum outro tipo de desconforto, é melhor que ele procure um atendimento médico para poder identificar fatores de risco. Ou se a pessoa já é portadora de alguma doença cardiovascular, é importante que ela procure o médico dela para fazer uma avaliação e identificar se há alguma limitação para fazer o exercício. A gente sabe que não há uma condição que a gente fale assim, olha, você não deve fazer exercício de forma alguma. Você pode até estar limitado a fazer um ou outro tipo de exercício, um outro tipo de intensidade, mas jamais evitar de fazer o exercício. Para quem tem hipertensão, por exemplo, tem alguma atividade que mais a hidroginástica, uma caminhada? A gente sabe que a atividade física, e isso está nas diretrizes, está nas recomendações das sociedades de cardiologia de todo mundo, a atividade física vem antes do tratamento farmacológico. Então, durante a atividade física, por exemplo, no hipertenso, a pressão sistólica sobe e a diastólica desce. Quando o exercício acaba, a pressão sistólica desce. E esse efeito pode permanecer por até 6 horas após o exercício, a depender do tempo de duração do exercício e da intensidade. Então, o exercício por si só já ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, fazer o exercício em atividade moderada já é melhor do que estar sedentário. Então, se uma pessoa não é hipertensa, não está descontrolado, comece a fazer a caminhada ou mesmo um exercício de musculação leve, que vai ajudá-lo, inclusive, a controlar a pressão arterial. E também, além dessa pesquisa, né, que fala da demência, que a musculação evita a demência, também quem faz a musculação, principalmente a musculação, o equilíbrio, né, porque a pessoa depois dos 50, 60, 70, vai perdendo esse equilíbrio, essa força. Exatamente. A gente sabe que depois dos 50 anos, há uma máxima que você escuta falar muito, olha, você vai perder tanto de massa muscular. A verdade é que a gente não perde tanta massa muscular assim a partir dos 50 anos, como falam por aí. A gente começa a perder, antes de perder massa muscular, a gente começa a perder potência, o que é a perda da velocidade de encurtamento. Depois a gente vai perder força e depois a gente vai perder massa muscular. E a força, a medida da força é uma medida que a gente sabe do ponto de vista objetivo que ela reduz, né? Quando a gente perde força, ela vai reduzir tempo de vida, ela vai aumentar o risco para diversas doenças. Para você ter uma ideia, os 2 parâmetros mais importantes de prevenção são ligados à atividade física. Quando você tem hipertensão arterial, por exemplo, descontrolada, você aumenta o seu risco de ter um evento cardiovascular ou morte por todas as causas em 20%. Se você tiver diabetes, você vai aumentar em 30%. Se você fumar, você aumenta 50%. Agora, se você tiver baixa força muscular, você aumenta o seu risco em 250%. Nossa, se você tiver uma baixa capacidade aeróbica, você aumenta o seu risco de um evento em 400%. E você falou da massa, né? Da massa muscular, que depois dos 40, automaticamente vai perdendo mesmo. E já conversamos, né? Todo mundo já entrou, né? Ficou bem em foco aí a questão de uso de bomba, chamando anabolizantes, pessoas que usam medicamentos para ganhar essa massa. Na verdade, o que é o anabolizante? Os anabolizantes são hormônios que eles vão agir no músculo, provocando uma maior retenção de proteína no músculo. Dentro do metabolismo muscular, você vai trabalhando o músculo, ele vai aumentando a fixação de proteínas no músculo. Então, o que o anabolizante faz é aumentar essa fixação de proteínas. A gente sabe que, além das proteínas, ele vai aumentar a quantidade de água no músculo, aumenta a quantidade de carboidrato, e quando você está usando isso, tem esse aumento da quantidade de músculo, né? Isso. Só que é prejudicial. Lá na frente vem o problema, vem a conta. A gente sabe hoje que não é só lá na frente, né? Quando você abusa do esteroide anabolizante, a gente sabe que existem indicações médicas para o uso de anabolizante, inclusive a perda de massa muscular, a sarcopenia, a gente tem indicação clássica de se usar
o esteroide anabolizante para tratar essa condição. Mas o que as pessoas perderam um pouco a mão é que abusam dessa condição e aí a gente vai ter complicações. Então, quando você tem abuso, você vai ter complicação, inevitavelmente. As principais complicações aí do uso, né, do abuso do esteroide anabolizante é a doença cardiovascular. E como ganhar essa massa magra, então? O que é autorizado, o que é permitido, que basicamente não prejudique a saúde? Olha, a gente precisa de, primariamente, atividade física, tá? Ela é que fundamental, é a musculação, né? Exatamente. A gente precisa fazer exercício, a gente precisa de nutrição, a gente precisa de um aporte de proteínas adequado. Isso é uma coisa, por exemplo, no idoso, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais preguiçoso para comer proteína. A gente sabe que é mais fácil comer um carboidrato, a digestão ali é mais rápida, a digestão da proteína é um pouquinho mais demorada, mais pesada. Então, a gente precisa do aporte de proteína, porque o que faz o músculo, né, a síntese do músculo é a proteína, né? A gente precisa de sono, a gente sabe que esse processo ocorre principalmente à noite, né? Então, a gente vai precisar de um sono adequado. Se a gente não dorme, a gente aumenta um hormônio que a gente chama de cortisol, que vai piorar o metabolismo do músculo. A gente precisa muito de água, né? O nosso corpo é feito de 60% de água. Dentro do músculo, mais de 70% da massa do músculo é água. Então, sem água adequada, a gente não vai ter hipertrofia muscular. E quais são as suplementações assim, indicadas? Tem a creatina, o whey protein, que são as mais conhecidas. Realmente a creatina também para idoso, vale a pena o idoso tomar? O que é importante para o idoso é, sobretudo para aquele idoso que não faz a ingestão adequada de proteína, ele precisa de uma ingestão, ele vai precisar suplementar, talvez com whey protein seja o melhor, né? A creatina não tem um papel ali direto na síntese de massa muscular. A creatina ela está envolvida num dos processos de formação de energia, o que talvez para o idoso não vá ter uma implicação muito importante. Mas a gente sabe que a creatina, por exemplo, aumenta a quantidade de água no músculo. Então, para aquele idoso que na avaliação da composição corporal tem pouca água no músculo, a creatina pode ser uma forma da gente ajudar a manter a água dentro do músculo. Agora você falou de energia. E depois, as mulheres, quando começam a menopausa, né? Idoso também, às vezes vai perdendo aquela energia, aí tem a vitamina D, tem a vitamina B12, tem uma série de vitaminas, então é importante fazer o check-up e como ganhar essa energia, né, sem ficar tomando medicação ou pré-treino. Tem algum pré-treino indicado? Algumas vezes o que a gente vê é que em função da idade, a gente aumenta muito o risco do desenvolvimento de distúrbios metabólicos, ou seja, adoecimento metabólico. O nosso corpo começa a ter dificuldade na produção de energia, sobretudo à base da glicose. Um processo que a gente chama de resistência à insulina, que leva a uma dificuldade da glicose entrar dentro da célula. Isso pode levar a uma privação de energia dentro da célula e ela vai estar sempre sinalizando que ela está sem energia e o nosso cérebro externa isso com a sensação de cansaço, de falta de energia mesmo, né? Você chega no final do dia, está esgotado, parece que acabou. Então, esse adoecimento metabólico vai levar a essa condição de sensação de falta de energia. Então, controlar isso é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que vitamina D, ela frequentemente está relacionada a esse adoecimento metabólico. A gente vê pessoas com adoecimento metabólico sempre está com vitamina D baixa. Então, é necessário fazer uma reposição, às vezes é necessário fazer uma suplementação, inclusive, porque no idoso, principalmente, tem dificuldade de absorção, né? Talvez a mucosa do estômago já está atrofiada em função do processo do envelhecimento, então tem dificuldade na absorção de algumas vitaminas, como o complexo B, vitamina D, são necessárias para manter a energia, né? Para as mulheres pós-menopausa, a ação hormonal é muito importante, que vai fazer essa privação, vai levar esse adoecimento metabólico. E aí a sensação de falta de energia, além disso, a redução dos hormônios que agem assim, no músculo, inclusive, para gerar hipertrofia. Então, a mulher pós-menopausa tem uma perda muscular muito grande, uma perda de
não só de quantidade, mas de qualidade do músculo muito grande. E isso vai levar a uma falta de energia quase que perene para ela. E às vezes sem energia não tem como procurar uma academia, né? Então, para a gente resumir, qual a orientação básica? É importante check-up mesmo? É um resumão assim do que você orienta mesmo para quem já está numa certa idade, até jovens, né? Para seguir essa atividade física, principalmente a musculação. A gente recomenda assim, olha, comece o exercício, faça o exercício. Se a sua ideia for começar um exercício moderado, a gente não precisa complicar a vida dele. Olha, vai lá, faz o exercício, que o benefício do exercício é tão maior do que o risco que ele pode provocar, que não vale a pena a gente complicar. Mas, uma vez que você tem alguma condição de saúde, ou que você sinta alguma coisa relacionada ao exercício, é fundamental que você procure uma avaliação antes. Se você tem um histórico pessoal, até um histórico familiar, por exemplo, de morte súbita precoce, é fundamental procurar um atendimento médico antes e entender qual a sua condição, qual o seu risco para fazer o exercício. Agora, se a sua intenção é entrar para fazer um exercício muito intenso, aí sempre você vai precisar de uma avaliação antes. Se você está buscando algum objetivo específico, talvez você vá realmente precisar também de uma ajuda para saber se você vai precisar suplementar, você vai ter que ter ideia de como é que está seu corpo antes de fazer, porque talvez você vai atrapalhar, vai ser um obstáculo para você atingir seu objetivo. Né? Treinos, alguns são até liberados, né? Guaraná em pó, natural, os produtos mais naturais. Sim, você pode usar para treinos, talvez ali para dar energia, mas a gente sabe que isso é meio como um ouro de tolo, né? Você sempre está buscando tampar o sol com a peneira, porque se está faltando energia é porque o seu problema está no metabolismo. Então é importante fazer o check-up mesmo, ver qual a falha, qual a vitamina que precisa ser... Isso, aí saber como é que está seu metabolismo, como é que tá, você tem vitamina, está faltando complexo B, está faltando vitamina D, e isso pode ser determinante para você ter um resultado. Porque depois de uma certa idade tem que tomar vitamina C e vitamina D, acho que sempre, né? A gente consome isso no dia a dia, né? A gente usa isso no dia, quanto mais intenso é o nosso dia a dia, mais a gente vai consumir esses nutrientes, né? Tá bom, muito obrigada, doutor João Bonfim, que é especialista cardiologista esportivo, né? Especialista aí no coração e no esporte, né, doutor? Muito obrigada. Boas informações aí pra gente. Daqui a pouquinho tem a gente de volta aqui no Minuto TN, especial de sábado. Estamos de volta e vamos continuar falando de saúde. É o nosso quadro Cuide-se Bem. Vamos ver. Em cada tela, uma expressão, um sentimento. A pintura foi a forma encontrada pelo Pedro, de 15 anos, para se comunicar com o mundo externo. Portador do espectro autista, tinha dificuldade de ser entendido. Uma parede branca dentro de casa foi o estímulo que o adolescente precisava para virar a chave. A gente mudou para essa casa nova, eu comprei o quarto dele, a gente montou o quartinho dele e ficou tudo muito branco. Aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, o que você acha da gente pintar alguma coisa para botar aqui na parede? Está muito branco o seu quarto, né? Pegou a tela, pegou as tintas aqui, né? E começou a pintar e saiu essa aqui, ó. Essa é a primeira tela. Foi essa tela que ele pintou, mas isso foi assim, coisa de 5 minutos. Pinceladas que ganharam significado. Através da arte, Pedro passou a interagir mais com a família, a desenvolver outras habilidades. Os desenhos com traços precisos contam um pouco da vivência do garoto. O leite ordenhado segue no transporte até a sua casa. As gravuras e telas hoje viraram estampas de camisa. Eu olhei para aquelas tapas assim, meu Deus, que coisa linda! O que é isso, Senhor? Comecei a falar, comecei a chorar, sabe? Aí ali a mãe doida começou, compra tela, compra tinta específica, os pincéis específicos, e tipo assim, investindo nele, sabe? E inspirando ele, assim, sabe? Ajudando ele a fazer tudo, né? E foi fazendo, aí começou a juntar. Aos 15 anos, Pedro já fez 14 exposições. A arte já foi vista por centenas de pessoas. Hoje ele frequenta a escola, é acompanhado por uma cuidadora.
Mas nem sempre foi assim. Até ter o diagnóstico fechado, a mãe conta que fez uma peregrinação. Nós ficamos um ano levando, né, vários médicos, vários profissionais, e eles não sabiam o que o Pedro tinha. Teve um que perguntou se ele andava na ponta do pé. Aí eu falei que não, mãe, pode ir embora, ele não tem nada. Outro tirou uma foto, mandou embora, que o Pedro não tinha nada. Aí foi, essa luta foi um ano, a gente leva aqui, leva lá, né? Aí até que a gente foi numa doutora, que com 10 minutos ela já falou, não, o Pedro é autista. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. Aparece na infância, persiste na adolescência até a vida adulta. Na maioria das vezes, se manifesta nos primeiros 5 anos de vida. Pacientes que têm transtorno do espectro autista são pacientes que têm uma dificuldade, né, na comunicação e na interação social, né? Isso vai desde um atraso para falar, um atraso de linguagem, até uma criança que não atrasou para falar, mas que existe uma dificuldade, né, na transmissão das ideias, na comunicação. Alessandra também precisou aprender a lidar com o diferente, ao descobrir que o filho era portador do espectro autista. O Samuel foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 7 meses. E desde então já começamos, né, toda a intervenção. A gente conseguiu uma vaga no Hospital Evangélico, no CETEA, o Centro de Referência para o Autismo, né, onde ali ele tem todo o acompanhamento que ele precisa, com fono, TO, psicóloga, fisioterapeuta, neuropsicopedagoga, musicoterapia. Então, assim, é tudo que ele precisa num lugar só, né? Após o diagnóstico do TEA, o tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, com a intervenção de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos. A participação dos pais em casa também é importante, além das terapias ocupacionais. Aqui acontece o quê? É uma sala de integração sensorial? Como é que são feitas essas terapias? Isso. Aqui é uma sala de terapia ocupacional especializada em atender as questões de integração sensorial. A criança se incomoda com barulho, se incomoda com texturas no chão, se incomoda com alimentos, né? Não come todos os tipos de alimento. Então, aqui nessa sala eu faço uma avaliação e percebo quais são os estímulos que estão trazendo desregulação para a criança. Além da integração sensorial, nessa sala também são trabalhadas as dificuldades nas atividades do dia a dia. É desde o acordar, escovar os dentes, almoçar. Aqui também trabalha-se a coordenação motora fina. Esse exercício aqui, ó, está sendo feito nessa mesa de alinhavo, vai preparar o portador da TEA para as habilidades com as mãos. Então, o terapeuta ocupacional entra aí, nessa parte de estar ajudando a melhorar, a prevenir prejuízos futuros. Quando é uma criança, ela vai para a escola, ela realiza as atividades dela do dia a dia, ela brinca, principalmente, que é a principal ocupação da infância ao brincar. Então, a gente precisa estimular. Para quê? Para não ficar aí tão repetitivo, dentro daquele hiperfoco, né? Infelizmente, pessoas autistas ainda enfrentam barreiras e discriminação em vários setores da sociedade. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a atenção deve ser voltada para a inclusão, que as diferenças sejam valorizadas, a compreensão promovida para que o mundo seja mais inclusivo. Quando meu filho teve o diagnóstico, eu me senti no deserto, desamparada, sozinha, né, sem um porto seguro, né? Só que na medida que o Pedro foi fazendo as terapias, que eu fui acreditando, que eu fui fazendo, eu descobri que o autismo não é o fim. Para estar aqui foi o quê? Perseverança, resiliência, né? Paciência, né? Amor, primeiramente, né? E procurar entender o meu filho, procurar, tipo assim, respeitar o espaço dele, o tempo dele.
E agora vamos conferir as reportagens que foram destaque na semana. A Receita Federal liberou nesta terça-feira a declaração do imposto de renda pré-preenchida. Essa modalidade facilita tanto para os contribuintes quanto para os contadores. É um avanço muito grande que a Receita Federal teve, porque a pré-preenchida, ela já importa, entendeu? Toda a movimentação, saldo bancário, aquisição de imóveis, entendeu? Carros, bens. O cliente chega aqui, geralmente ele não traz toda a documentação, fica faltando, ele vem 1, 2, 3 vezes, né? São poucos. E agora com a importação, mesmo que ele esqueça, a gente consegue importar isso pelo sistema gov.br, então facilita a nossa vida. Este ano, o governo espera receber mais de 46 milhões de declarações, sendo 57% delas na opção pré-preenchida. Apesar do sistema estar mais automatizado, ainda é necessário conferir as informações. Outras instituições foram informando para a Receita Federal, então informações de fontes pagadoras, local onde você trabalha, seus rendimentos, Prolabore, vão para a base da Receita Federal, os cartórios, informações de venda, compra de imóveis vão para a Receita Federal, médicos, dentistas, né, clínicas médicas, hospitais também vão, e das instituições financeiras também. Inclusive, esse ano a Receita Federal trouxe uma novidade de instituições financeiras fora do Brasil, que ela também vai fornecer essas informações. Então, essas informações elas já vêm preenchidas dentro da sua declaração, para que você faça uma conferência para ver se não falta informação ou se tem alguma informação ali que está equivocada. Para ter acesso à declaração pré-preenchida, é preciso cumprir alguns pré-requisitos. Ele é para um contribuinte um pouco mais simples, que tem poucos rendimentos ou poucas fontes de renda. Tem um outro requisito também, é que você precisa ter uma senha do Gov com nível ouro ou prata. Até quando você já passou por algum tipo de autenticação, seja por biometria ou facial ou com dedo, né? Então, às vezes por título de eleitor, às vezes por uma emissão de um certificado digital ou através até da sua conta bancária. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 teve início em 17 de março e segue até o dia 30 de maio. Quem precisa declarar? Esse ano, quem ganhou mais de 33.880 tem que fazer obrigatoriamente a declaração. Para quem tem bens acima de 800 mil, pessoas que tiveram rendimentos isentos acima de 200 mil reais. É sempre importante que você pegue o seu informe de rendimentos no seu banco e leve também, talvez, para uma pessoa analisar, porque muitas das vezes pode ser que por algumas características você não esteja obrigado, mas pode ser que por outras você esteja obrigada. É importante ficar atento aos prazos para não cair na malha fina. Eu sempre oriento que todo mundo faça a declaração, ainda mais com essa facilidade da declaração pré-preenchida, porque é melhor você transmitir essa declaração e depois você retificar, que não tem multa, do que você deixar de enviar e depois ter que pagar a multa pelo não envio da declaração. E a declaração em si, ela serve também como um comprovante de renda. Então, por exemplo, tem muita gente às vezes que é MEI, que é profissional informal, que precisa de uma comprovação e a declaração serve para isso. E o Minuto TN especial de sábado fica por aqui. Um excelente final de semana e eu te espero no próximo sábado.